A paz do Senhor. Glória a Deus. Eu fiquei tão feliz com esse louvor, porque foram músicas da minha época, da época que eu tinha a idade de vocês. E eu fiquei na nostalgia de lembrar de toda sexta-feira fazer o nosso encontro de adolescentes. E aí terminava, minha mãe permitia a gente ir lá para casa e ela fazia pipoca, fazia lanche. E como era gostoso se derramar na presença do Senhor na igreja, depois ter um momento de comunhão. E eu estava sentada ali pensando que um dos meus maiores arrependimentos hoje é não ter feito isso mais. Não ter adorado mais, não ter pulado mais na presença do Senhor, não ter buscado mais a Ele, porque eu tinha saúde, eu tinha vigor, eu conseguia ficar mais tempo. Hoje eu já não consigo ficar tanto tempo igual vocês ficaram pulando, não tem mais fôlego, 2 crianças já, mas se eu posso deixar um conselho para vocês é aproveitem e façam isso o máximo que vocês puderem. Se derramem na presença do Senhor o máximo e em todas as oportunidades que vocês tiverem. Que vocês vão sentir falta um dia de fazer isso com tanto vigor, com tanto entusiasmo. Amém? Eu quero agradecer primeiro ao Moisés pela confiança de trazer a palavra hoje. Quero agradecer a oportunidade, porque falar da palavra do Senhor é sempre um privilégio. E eu sempre sou trabalhada por essa palavra em casa primeiro, depois eu trago para vocês. Então, se doer aí, doeu aqui primeiro, então tá tudo certo, amém? O Moisés me convidou para pregar sobre um tema. Quem estava aqui na última sexta-feira? Amém, glória a Deus. O tema que o Moisés me convidou para pregar chama-se Evangelho Nutella. Evangelho Nutella. A gente vive numa época que é cheia de gírias, né? Geração isso, geração aquilo. Ah, fulano é Nutella, fulano é Grinch. Grinch, é? Como é que é? Hã? É, isso aí mesmo. Eu devo ser isso aí, né? Que eu não estou sabendo nem falar. E aí, a gente vai falar, já começamos a falar sobre um evangelho Nutella. Na verdade, o presbítero Paulo falou um pouco na semana passada. E ele expôs para a gente, na ministração dele, a visão que esse evangelho Nutella quer que nós tenhamos do evangelho verdadeiro. Basicamente, é como esse evangelho Nutella quer que nós vivamos uma vida cristã e como ele quer que a gente veja a Bíblia com outros olhos. E aí, para quem veio na semana passada relembrar e para quem não veio se situar do assunto, eu vou relembrar alguns pontos que o presbítero Paulo falou bem rapidinho, só para a gente se situar durante a pregação. E aí eu quero pedir a ajuda de vocês, se eu estiver falando muito rápido, ou se eu falar alguma coisa que vocês não entenderem, a minha diferença de idade de vocês não é muita coisa, não. Então, vocês podem falar... Mas o que foi, gente? Não entendendo, não, hein? Vocês falam assim, Tainara, vai mais devagar, ou senão, não entendi isso aí que você falou, repete. E a gente volta e fala de novo. O importante é vocês saírem daqui entendidos do que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Amém? Então, esse evangelho Nutella, ele na verdade quer que nós deturpemos a palavra do Senhor para o nosso deleite. Tipo assim, ele quer que a gente mude a Bíblia para nos satisfazer? É basicamente isso. Então, o primeiro ponto, ele quer que a gente ame mais a nós do que ao nosso próximo e até mais do que a Deus. E aí ele diz que nós somos o centro, nós somos o sol, todas as coisas giram ao nosso redor e nós somos, o mundo deve alguma coisa para nós. E a gente sabe
que não é bem por aí não, né, gente? Se Deus não poupou o próprio Filho, Jesus Cristo, entregou ele na morte, morte de cruz, que dirá nós? Que dirá nós? Então, não é bem por aí não. O segundo ponto que ele quer, esse evangelho Nutella quer que a gente acredite, é que nós podemos viver como a gente quer. Do jeito que quiser, tá tudo certo, afinal, o preço já foi pago mesmo, a gente não precisa se preocupar com nada, não é mesmo? Também não é bem por aí, não. De fato, nós somos salvos pela graça, e isso veio de graça, mas é justamente essa graça que nos capacita a viver em santidade. Então, é mais ou menos assim. Nós não fizemos nada e nem poderíamos fazer nada para merecer a salvação. Mesmo assim, nós ganhamos essa salvação e... Para não ficar quietinha para tirar foto, gente, peraí. E nós ganhamos essa salvação. Me perdi, tá vendo? Oh. Nós ganhamos a salvação sem merecer, e ela ainda, a graça que foi derramada na cruz, ainda nos capacita a viver no caminho do Senhor, a viver em santidade, a fazer o certo, a fazer aquilo que o Senhor deixou, confiou a nós a ser feito. Então, vem o terceiro ponto, que esse evangelho Nutella quer que a gente acredite. Ele quer que a gente acredite que ninguém precisa saber dos nossos erros. Então, é tipo assim, as máscaras sociais, sabe? Eu venho aqui, finjo que eu sou uma coisa, finjo que eu faço parte desse ambiente, faço parte do culto, faço parte da liturgia, e aí o que eu faço lá em casa, o que eu faço fora daqui, ninguém está vendo, então está tudo bem. E também não é por aí, não. A palavra de Deus diz lá em Tiago 5, que diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Nós precisamos de cura, nós precisamos de transformação, e é no meio da comunhão, da congregação, encontrando um amigo verdadeiro, fiel, um confidente, um líder, um pai espiritual, que nós somos libertos de certos pecados de estimação que nós temos. E aí esse evangelho Nutella traz esses pontos, e essa é só o começo, é só a pontinha do iceberg. E o que o Senhor confiou a mim essa noite foi algumas ferramentas de como lidar com esse evangelho Nutella. O que nós vamos fazer? A gente já entendeu como que ele funciona mais ou menos? Ele quer mudar a Bíblia para agradar todo mundo, que está tudo certo, eu sou mais importante que todo mundo, e se eu fizer escondido está tudo bem. Nós já sabemos que essa é uma ideologia errada, é uma ideologia demoníaca. Não é isso que a palavra de Deus diz. Então, vamos aprender como a gente pode, eu, você, como a gente pode lidar com o evangelho Nutella e não acreditar, não ser levado por essas ideologias. Eu gosto muito de uma frase da Helena Tanuri, que ela diz assim, ó: nunca foi tão necessário evangelizar os cristãos. E é basicamente isso mesmo que a gente está vivendo. A gente está tendo que aprender novamente o básico da Bíblia. Cristão, estou falando de gente convertida, de, às vezes, crianças, adolescentes, jovens, que cresceram dentro da igreja e estão precisando ser evangelizados de novo porque não sabe o básico da Bíblia. E quando a gente não está preparado na palavra, é muito fácil essas ideologias levarem a gente a confiar no que elas dizem. A gente vê aí não só o evangelho Nutella, mas a hipergraça, enfim, o evangelho da prosperidade. Vem para Jesus que você vai trocar de carro, que você vai ficar rico, que você vai ganhar casa. Enfim, muitas pessoas são levadas por essas ideologias por não conhecerem o básico da Bíblia. E aí é onde eu quero convidar você, que trouxe Bíblia, a abrir em 2 Timóteo. 2 Timóteo é um livro bem pequenininho, pode deixar a Bíblia aberta, que a gente vai passear por ele.
durante a ministração. Está quase lá no finalzinho da Bíblia, 2 Timóteo. É bem pequenininho, 2 folhas. Enquanto vocês acham, eu vou contextualizar para a gente o contexto histórico da Bíblia, do livro de 2 Timóteo. Na verdade, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são considerados livros pastorais. Por quê? Foi Paulo que escreveu, mas, diferente das cartas paulinas que ele escreveu para as igrejas, 1 e 2 Timóteo e Tito foi escrita como se de uma forma mais íntima, como se ele escrevesse para um amigo, dando conselhos, instruções. Me corrija se eu estiver errado, pastor Éder. E ele escreveu essas cartas, especificamente 2 Timóteo, quando ele estava preso na sua segunda prisão, na segunda vez que ele foi preso. E ali ele já tinha ideia, já estava se preparando para a sua morte, já sabia disso. A gente vê explícito na carta quando ele vai se despedir. Eu convido você a ler depois em casa, 2 Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo. São livros bem pequenininhos que dá para ler rapidinho. E ele escreveu especificamente 2 Timóteo, uma carta onde nós podemos aprender muito sobre vida cristã, sobre fé e sobre como naquela época ele já se preocupava com ideologias demoníacas. Quando você lê 2 Timóteo, você vai perceber que a preocupação de Paulo já era grandíssima quanto às pessoas mudarem o evangelho, deturparem a verdade do evangelho. E aí a gente vai ler 2 Timóteo, agora que a gente já está situado, mais ou menos. 1, 7 e 8. E depois a gente também vai ler 2 Timóteo 1, 12. E diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. A gente pula lá para o 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo está escrevendo a Timóteo, né? 2 Timóteo, Paulo está escrevendo a Timóteo, e ele está dando instruções para ele, falando como é que ele está, e para ele seguir firme na fé, na palavra. E aí ele diz lá no versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Dito isso, a gente vai para a nossa primeira dica. A primeira dica do dia é: se posicione sem medo. Essa é a primeira arma que a gente tem contra o evangelho Nutella. Nos posicionarmos sem medo, sem vergonha, sem ressalva. Hoje, o mundo tem sua própria opinião sobre quase tudo. E todo mundo acha alguma coisa sobre todas as coisas. Tipo assim, eu penso isso, eu penso assado, eu acho isso, eu acho aquilo. E a gente, nós cristãos, não podemos ter a nossa opinião sobre certos tipos de coisas. Isso é o que esse evangelho Nutella e o mundo tem pregado. Olha, você pode até ter a sua opinião, mas desde que ela seja igual à minha. Se não for igual à minha, então você fica calado, você não se posiciona, você está errado. E isso tem feito com que o evangelho Nutella aceite toda forma de amor, todo lugar, todo jeito de pensar, toda opinião está certa. E todo mundo faz o que quer da vida e está tudo bem.
E aí nós vivemos com pessoas assim, convivemos com pessoas assim, e não nos posicionamos por medo de não nos encaixar. A gente tem medo de falar o que a gente pensa, o que a gente acha segundo a Bíblia, e sermos expulsos daquela rodinha social. Ou de não ser aceito mais naquele lugar ao ponto de virar chacota, de virar piada. E assim nós omitimos a palavra de Deus. Omitir é diferente de mentir, mas está errado do mesmo jeito. O pai da mentira é o diabo. Nós deixamos de falar uma verdade, um presente que nós temos, que nós conhecemos, por medo de não se encaixar. E eu entendo vocês, eu já fui adolescente há pouco tempo atrás, igual eu falei mais cedo. Só que quando a gente recebe um presente muito bom, tipo assim, vocês ganharam um iPhone 15. Vocês não querem sair mostrando para todo mundo? Olha o que eu ganhei, caraca, é muito bom, olha a qualidade dessa foto, olha o que ele faz. Eu nem sei o que ele faz. Olha o que ele faz isso. A palavra de Deus é bem melhor do que um iPhone. Eu ia falar que é como se fosse um iPhone, mas eu ia levar uma bronca depois. A palavra de Deus é bem melhor do que um iPhone. É um presente que nós ganhamos e a gente fica calado. A gente não quer sair mostrando para todo mundo igual a gente faria se fosse um iPhone. Entende? Quando a gente recebe um presente tão bom como esse, uma bênção tão boa como essa, que é a verdade, a gente tem que falar. A gente tem que pregar, a gente tem que se posicionar, a gente tem que anunciar. Olha, só existe um caminho. O caminho é Jesus Cristo. Não é bem por aí, igual você está pensando, não. Esse vazio que você está sentindo é do tamanico do Senhor. É só Ele que pode preencher. E é essas coisas que devem sair da boca de um jovem, de um adolescente cristão. E quando a gente omite e tem medo, muita gente faz isso, a gente se cala. E se você já fez isso, se eu já fiz isso, eu não tenho uma notícia muito boa para dar agora, não. O verdadeiro evangelho, ele não é só doçura. O verdadeiro evangelho é um só caminho, a porta é estreita, e o maior símbolo do cristão tem cor de sangue. É uma cruz. Por mais que ela esteja vazia, o preço ainda foi alto. Nós devemos nos lembrar disso. Se a sua fé não está te custando nada, provavelmente eu e você estamos vivendo a fé de forma errada. Se posicionar como cristão e sem medo vai custar alguma coisa aqui nessa terra. Porque Deus não nos prometeu vida boa, Ele não nos prometeu a sermos aceitos em todos os lugares, termos as melhores coisas. Esse mundo, ele jaz no maligno. Nós precisamos entender que ele já está perdido. O que nós precisamos fazer é nos posicionar quanto ao que a Escritura fala, sem medo, sem vergonha, sem medo se vai custar alguma coisa, o nosso status social, a nossa amizade, que às vezes nem é uma amizade mesmo, e falar da verdade, falar desse amor que pôs um Cristo na cruz por mim, por você, e viver essa verdade. Esse é a primeira arma que nós temos contra o evangelho Nutella. Nos posicionar sem medo, porque aí vem a boa parte, quando a gente lembra, né? Podemos nos posicionar porque somos cheios de um espírito que não é de covardia. Nós temos que nos lembrar que o Espírito Santo habita em nós e ele nos capacita a fazer aquilo que ele preparou para que nós façamos. Se ele te colocou numa rodinha de amigos que está falando algo que vai contra a vontade do Senhor, é porque você vai ser instrumento do Senhor para falar para aquelas pessoas, para aqueles amigos, que existe outro caminho. Aliás, que existe um só caminho, que o que eles estão é errado. E aí você vai se posicionar. Nós temos que nos posicionar. Talvez o maior exemplo de
de cristão que se posicione na Bíblia, pelo menos para mim, é um exemplo que me mexe muito comigo, está lá em Atos 7. Eu não sei se alguém conhece essa história. É de um rapaz chamado Estevão. Estevão foi muito corajoso. Muito, 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 muito corajoso. Ele bateu de frente com pessoas que diziam ser pessoas. Como é que eu vou explicar para vocês? Pessoas muito entendidas da Bíblia, muito entendidas da palavra. E ele foi lá, e essas pessoas eram falsas. Elas viviam com máscaras. Elas pareciam ser muito crentes, pareciam ser uma coisa, mas na verdade elas eram outra coisa. Elas praticavam outras coisas. E Estevão foi lá e confrontou eles. E falou para eles a verdade. E falou para eles da escritura, da forma correta como ela deve ser lida. E a Bíblia diz que eles entristeceram o seu coração, mas rangeram os dentes. E aí, sabe o que aconteceu com Estevão? Estevão foi apedrejado. Ele foi apedrejado até a morte por falar a verdade. E você aí com medo de não ser aceito numa rodinha social. Ele sabia que ele podia passar por isso, que a consequência talvez viria assim. Deus permitiu essa situação e ele foi apedrejado até a morte. Mas sabe o que aconteceu também com Estevão? Que é lindo, lindo. Eu convido vocês a ler Atos 7. No momento que ele estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus. E o céu estava aberto para ele. E ele viu do lado direito do Pai, Jesus Cristo, reinando junto com o Pai. E ele louvou ao Senhor por isso e ainda pediu ao Senhor que perdoasse as pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. Que amor é esse pelo Evangelho, pela palavra, que permite uma pessoa morrendo, sendo apedrejada de forma tão cruel, ainda assim querer que o Senhor perdoe os seus executores. Será que a gente conhece esse Evangelho? Esse Evangelho genuíno que Estevão estava vivendo? Porque aquilo era o ápice do verdadeiro Evangelho. Viver o que Estevão viveu, da forma que ele fez, com a coragem que ele teve de enfrentar aquelas pessoas, é só capacitado pelo Espírito de coragem, pelo Espírito Santo que nós podemos fazer. E ele habita em vocês. O Deus que derramou o Espírito Santo no dia de Pentecoste é o mesmo Deus que entrega o Espírito Santo a nós. É o mesmo Espírito Santo de Atos, é o mesmo Espírito Santo que habita em nós hoje. E nós temos medo de usá-lo, de permitir que ele faça a sua vontade. Nós temos medo de custar algo que custe. Servir ao Senhor, estar no centro da sua vontade, fazer o seu querer, ganhar almas para o Senhor, vale qualquer outra coisa que nos custe nessa terra. Gravem isso. A juventude de vocês vai passar, essa energia toda vai passar, os medos, as inseguranças, tudo isso vai passar. Mas vocês têm um companheiro que nunca, 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 nunca vai abandonar vocês. O Espírito Santo de Deus. Então façam bom uso. Façam bom uso dele, gente. Lembre-se, o Espírito Santo que habita em vocês não é de covardia. Se posicione em qualquer lugar. Na escola, em casa, se for preciso, na rodinha de amigos. Aos que namoram, se posicione em seus namoros e não se envergonhem. Não tenham medo. A fé verdadeira, ela custa, mas quem recompensa é o Senhor. Vocês estão por dentro que as Olimpíadas acabou de passar, né? Teve as Olimpíadas. Todo mundo sabe, amém? E todo mundo viu a abertura das Olimpíadas, o chacote, a piadinha que eles tentaram fazer quanto àquela pintura famosa da Última Ceia, eles tentaram replicar com homens vestidos de mulheres, que se dizem transexuais. Eles tentaram replicar fazendo uma piada, fazendo chacota de Deus,
do quadro da Última Ceia. E aí a Olimpíada aconteceu, foi acontecendo, e eu não sei se vocês viram, mas a quantidade de esportistas que louvaram ao Senhor por suas conquistas foi assim maravilhosa. Teve aquela skatista que falou em Libras, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E provavelmente isso custou para ela, porque eles estavam decidindo se ia tirar a medalha dela ou se ia proibir ela de competir na próxima Olimpíada. E várias outras pessoas que foram premiadas com medalhas, e até que não foram, eu vi uma moça falando em línguas. Mesmo ela não tendo sido premiada, ela louvou ao Senhor. E o Espírito Santo tomou conta dela naquele lugar, e ela falou em línguas. E tudo isso teve penalização. Falar, o simples fato deles exercerem a fé dele nas Olimpíadas, teve penalização. Mas eles não temeram. Parece que o trem só aumentou, parece que deu coragem para os outros falar cada vez mais. A primeira foi a menina das Libras, e ela foi penalizada, e o resto não se calou. O resto continuou falando, porque eles estavam cheios de um espírito de coragem. Um espírito que não é covarde. E custou caro para eles. Esses atletas, eles se preparam. Eles acordam de madrugada. Eles comem regrado. Eles deixam de desfrutar momentos com a família para poder treinar para aquele momento lá. E mesmo assim, eles não temeram em glorificar ao Senhor. Que dirá nós, que levamos uma vida mais tranquila, uma vida sem muitas exigências? Nós devemos nos posicionar quanto à palavra verdadeira, quanto ao caminho verdadeiro. E aí, isso nos leva para o segundo ponto. A segunda dica da noite. Para a gente ir contra esse evangelho Nutella. A segunda dica da noite é: se prepare para pregar a palavra. Ai, meu Deus, eu não quero ser pregadora, não. Tem nada. Misericórdia, não quero isso, não. Eu também falava isso. E estou aqui. Então, cuidado com o que vocês falam, que o senso de humor de Deus é bem engraçado. Então, brincadeira. Se preparar para pregar a palavra são duas coisas. Vamos ler para vocês entenderem o contexto do que eu estou querendo explicar. Ainda em 2 Timóteo, a gente vai ler 2 Timóteo 2, versículo 25, que diz assim: deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Essa verdade que a gente está falando já tem um tempinho. Está todo mundo ligado aí, né? Aí a gente vai ler lá em 2 Timóteo também, só que aí é no capítulo 3, o versículo 16 e 17, que diz assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aí, para finalizar, a gente vai continuar em Atos, capítulo 4. Se eu estiver falando rápido, vocês... Fala aí. Miguelzinho está acompanhando aí. Está em Atos, não, gente. Em 2 Timóteo, capítulo 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus desejos. Se preparar aqui quer dizer que nós devemos conhecer a palavra e que nós queremos e devemos nos posicionar. Significa que nós precisamos ter disciplina espiritual, construir um relacionamento com o Senhor, orar, jejuar,
ler a palavra. Esses três juntos, esse combo, se chama disciplina espiritual. E pregar a palavra não necessariamente significa estar aqui na frente com o microfone. Pensa comigo o seguinte: você está na rodinha de amigos, alguns não são cristãos, e aí vocês abordaram assuntos como homossexualidade, como sexo antes do casamento, como bebidas alcoólicas, drogas. E aí tá todo mundo achando tudo lindo. Tá tudo bem, é assim mesmo, cada um faz o que quer da vida. Hoje em dia é assim mesmo. E você sabe que não tá tudo bem. E você sabe que não é assim. E aí você até se posiciona. Todo mundo está imaginando o contexto, né? Você se posiciona, você chega a falar, olha, eu não concordo, eu não acho assim, né? Aquele negócio lá do começo, assim, assado, eu não acho. Mas eles te questionam e querem saber aonde na Bíblia está falando isso. Ou eles querem que você elabore um ponto de vista que confirme o que você acha que não está certo. E aí? E aí? Cadê na Bíblia? Onde é que está falando? Você está preparado para falar para eles onde é que está na Bíblia? Você está preparado para construir um bom argumento que convença eles que eles precisam, pelo menos, vir no culto de The Chosen para começar a entender o que você está falando? A sua disciplina espiritual está te preparando para ser usado nesse momento pelo Espírito Santo? Essa é a segunda arma que nós temos contra esse evangelho Nutella. Nos preparar, preparação, disciplina, para pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Não é subir no púlpito, não é fazer vídeos, apesar de que é uma boa ideia, mas é em qualquer lugar que nós estejamos, sermos usados pelo Senhor, porque nós estamos preparados na verdade, capacitados por um relacionamento, por um convívio com o Espírito Santo, a fazer a diferença aonde nós estivermos. Doeu aí, né? Doeu em mim também quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Então, tá tudo certo. E o primeiro versículo que nós lemos agora, quando nós começamos essa segunda dica, ele diz o seguinte: corrigir com mansidão. Mas como vamos corrigir alguém se a gente não sabe nem por onde começar? Ou como vamos corrigir alguém se a gente não tem exemplo? Eu tenho aprendido isso, assim, muito com a maternidade. Porque hoje em dia, na minha época, era assim. O pastor Éder, o Reiner, vai lembrar. Quem é mais... Está chegando na casa dos 30 aí também. O pai e a mãe falavam não tinha explicação. É não, pronto, acabou. Hoje eu falo não para o Antônio e falo, por quê? Mãe, mas eu não estou entendendo por quê. Mãe, eu quero tomar sorvete. Não, Antônio. Mãe, mas por quê? Antônio, porque você ainda não almoçou. Mãe, mas sorvete é comida. Aí eu vou ter que explicar para ele que sorvete é um doce e que ele tem que almoçar arroz, feijão. Mãe, mas é sorvete. Entende a diferença? Na minha época, um não bastava, eu não perguntava mais nada. Hoje em dia, não. E aí, se eu falar para o Antônio assim, ó, Antônio, não bebe Coca-Cola porque não faz bem. E aí eu vou e bebo. Vocês acham que ele vai beber ou não? Ele vai beber. Porque ele não me escuta, mas ele me vê. Ele vê os exemplos que eu dou. Se eu falar para ele assim, ó, Antônio, não grita com as pessoas. E aí eu fico com ele, o dia inteiro. Ele vai gritar com as pessoas ou não? Ele vai gritar. Por quê? Porque ele não me escuta, mas ele me vê. E ele refaz aquilo que ele vê eu fazendo. Então, como nós, cristãos, vamos corrigir alguém se nós não sabemos por onde começar e se nós não temos conduta para isso? O segundo versículo que nós lemos, ele diz o seguinte: toda a palavra
Toda a Escritura, ela é a palavra de Deus. Eu ensinei o Antônio a falar que ele não conseguia falar a Bíblia, e aí ele perguntava, mamãe, o que você está fazendo? Estou estudando a palavra de Deus. E aí, desde pequenininho. E aí ele tinha dificuldade de falar a Bíblia, e hoje ele fala mais que esse livro é a palavra de Deus do que a Bíblia em si. Porque eu acostumei ele a isso. E a gente está no time vencedor. A gente sabe que a palavra de Deus é a verdade absoluta e ponto, incontestável. Nós estamos no time campeão, no time de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, está todo mundo nesse time? Amém. Amém. E nós estamos nesse time e não temos disciplina espiritual. E não somos preparados na palavra. Ai, Tainara, para com isso. Eu leio a Bíblia, eu venho no The Chose toda sexta-feira, eu venho no domingo, eu venho na terça-feira. Eu conheço a palavra. Deixa eu falar. Filhos de muçulmanos, eles, quando chegam ali nos 10, 12 anos, eles já decoraram de cabeça, de cor, o Alcorão, que é a Bíblia deles. Eles oram até 7 vezes no dia. Entende que a concorrência está preparada? A concorrência está bem armada, Moisés. E nós que estamos no time vencedor, estamos deixando a desejar na nossa disciplina espiritual. Ah, Tainara, mas são jovens. Eu estou falando de crianças, adolescentes e jovens muçulmanos que você pode perguntar qualquer versículo do Alcorão que ele sabe de cor. E nós, que estamos no time vencedor, gaguejamos quando é para falar de Bíblia. A gente chama para orar, não quer vir. Tem vergonha, tem medo. Está repreendido em nome de Jesus, gente. O Senhor colocou em vocês espírito de coragem. Amém. Amém. E aí, o terceiro versículo que nós lemos diz assim, ó, que haverá um tempo em que as pessoas não vão querer mais escutar sobre a palavra de Deus. Vai dar coceira no ouvido deles. Eu ouso dizer que esse tempo já chegou. Nós estamos vivendo esse tempo. E nós precisamos estar preparados em tempo e fora de tempo para não cair nessas ideologias e sermos enganados por essas falsas doutrinas. Já ouviu falar a história do nada a ver? Ah, nada a ver. Ah, nada a ver o que a Tainara está falando. Não, pelo amor de Deus. Eu ouvi uma vez um homem falar assim que uma das portas do inferno se chama nada a ver. Aí você vai muito nesse nada a ver, nada a ver, nada a ver. Quando você vê, tá entrando na porta do nada a ver. Misericórdia, né, gente? Misericórdia, né, gente? Nada a ver. O Evangelho Nutella quer que a gente acredite que nada a ver. Eu vivo como eu quero, eu ouço as músicas que eu quero, eu faço o que eu quero lá no meu quarto, eu falo de quem eu quiser, desde que ninguém fique sabendo. Nada a ver isso aí. Tá tudo bem. E nós estamos vivendo um tempo que precisamos ter cuidado. 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 Porque se nós não estivermos firmes na verdade, quando esses ventos de ideologias demoníacas soprarem, nós vamos ser carregados por ele, por não conhecer a palavra. Por não conhecer o verdadeiro evangelho, que é Jesus Cristo. E aí aqui eu já encerro dizendo o seguinte: não tenham medo de se posicionar em uma sociedade que já está falida, já está perdida, já está no maligno. Se posicione com coragem, se preparem na verdade, falem a verdade e façam o que a verdade diz
para fazermos. Porque vocês estão começando a viver uma época em que precisam estar firmes em Jesus Cristo. Precisam mais do que nunca saquear o inferno, ganhar almas para Jesus, porque o espírito que habita em vocês não é um espírito de covardia. Amém? Glória a Deus. Isso não estava nos meus planos, mas eu quero chamar aqui na frente, ou você pode se levantar no seu lugar. Você que essa palavra falou com você, e você tem tanto para entregar aos pés de Jesus Cristo, para fazer por Ele, por amor a Ele, por amor à obra dEle, mas às vezes você se envergonha. Às vezes o inimigo sopra no seu ouvido que você não é capaz, ou que você não é merecedor de falar sobre Jesus. Você que se envergonha e tem medo de ser criticado pelas outras pessoas, pelos próprios pais, talvez. E por isso você fica calado. Na verdade, que está ardendo no seu coração. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, ela arde no nosso coração. O Espírito Santo nos incomoda porque nós somos dele. E naquele lugar que nós não deveríamos estar, ele está incomodando. Naquela rodinha de amigos que nós não deveríamos estar falando sobre aquele assunto, ele está incomodando. Eu sei que ele incomoda vocês. Então, eu quero convidar você que quando o Espírito Santo incomodar, quer ter coragem de se posicionar, a ficar de pé no seu lugar, ou levantar a mão, enfim. O Moisés vai orar, pastor Éder, Reiner, Breno, Jéssica. Nós vamos orar para que vocês entendam o quanto isso é valioso, o quanto vocês podem fazer, deixando que o Espírito Santo haja na vida de vocês. E que vocês são corajosas, vocês são corajosos, vocês são instrumentos na mão do Senhor e Ele quer usar vocês. Que o Espírito Santo derrame sobre vocês ainda mais ousadia, ainda mais coragem. Que vocês tenham sede da palavra do Senhor. Que vocês tenham sede da presença do Senhor, de entrar no esconderijo do Altíssimo, de viver de novo o primeiro amor, de sentir o bom perfume de Cristo. Que vocês façam a diferença aonde vocês estiverem. Na escola, dentro da casa de vocês, na rodinha de amigos. Que vocês sejam a diferença. E se você acha que você não merece, fazer algo por Deus, fazer o que eu estou te explicando, bater de frente com o Evangelho no tela, porque eu já pensei isso. Eu já comentei, o pastor Éder, eu já comentei com o meu esposo. Eu falei, como que eu vou falar de um Evangelho sendo tão pecadora, sendo tão errada, sendo tão falha com o Senhor? Como que eu vou falar de uma palavra aonde às vezes nem eu busco desse tanto? Como que eu vou falar de um Deus que às vezes nem eu tenho tanto relacionamento? Mas eu quero te falar que a morte de cruz, ela derramou graça e misericórdia nas nossas vidas. Se o Senhor me usa todo mundo aqui, que vocês são amparados, conhecidos, você pode ter certeza que o Senhor quer e vai usar vocês. Vocês só precisam se posicionar, porque o Espírito Santo não é mal educado. Ele não vai chegar batendo o pé na porta, falando agora eu vou fazer o que eu quero. Não é assim. Ele é educado. Vocês precisam convidá-lo, vocês precisam falar, Senhor, fique à vontade, faça a sua vontade, cumpra em mim o seu querer. E assim o Senhor vai derramar graça e misericórdia na vida de vocês. Vai capacitar vocês para usarem vocês da forma que Ele quer. Amém?